Bem-vindo ao bate-papo com o Yu. Então, hoje nós vamos conversar com o Gui e eu vou pedir para ele se apresentar antes. Vamos lá? Olá, então eu sou historiador de formação, tenho mestrado em História, ambos pela Universidade de Campinas, pela Unicamp, e tanto no final da minha graduação quanto no meu mestrado eu estudei patrimônio industrial. E o meu doutorado, que eu faço na Universidade do Minho, em Portugal, também é em patrimônio industrial. E por que você resolveu estudar patrimônio industrial, Gui? Na verdade, isso tem a ver com a minha trajetória como dentro da própria academia. Quando eu estava no final da graduação, eu resolvi começar um estágio na Coordenadoria Setorial de Patrimônio Cultural de Campinas, e lá eu tive contato com a professora Cristina Meneghello, e a professora Cristina Meneghello me propôs de começar a estudar a estação ferroviária, porque eu queria fazer uma estação ferroviária de Campinas, porque eu queria fazer uma monografia final de curso. E essa monografia se desdobrou num projeto de mestrado, e no projeto de mestrado eu fui orientado pela professora Silvana Rubino, e foi quando eu ingressei efetivamente no estudo mais aprofundado assim do patrimônio industrial. Bem, mas aqui a gente está falando, querendo falar de aventuras no patrimônio É, industrial. O que você pois, pode contar pra gente de viagem? para mim, tanto até hoje, assim, para mim é muito importante criar uma relação meio emocional assim com o meu objeto de pesquisa. E no caso da estação ferroviária, quando eu estudei, comecei a estudar a história das ferrovias, foi a mesma coisa, não foi diferente. Eu lembro de que isso foi por volta de 2005, eu já havia feito a maior parte da coleta de dados, toda a parte técnica, né, do mestrado, eu já tinha ido dos arquivos, coletado as fotografias, coletado os documentos que eu ia analisar, mas eu ainda estava com muita dificuldade, eu estava meio perdido no qual seria a minha abordagem sobre o objeto, assim, sobre a estação ferroviária. Então, por uma coincidência do destino, um dia eu estava indo para minha casa, saindo do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e eu encontrei com um colega de graduação, também historiador, e ele estava sentado em umas mesinhas, assim, no instituto ao lado, Instituto de Estudos da Linguagem, eu acho que Estudo de Linguística, Instituto de Letras, o IEL, E eu. e começamos a conversar e perguntei como é que ele estava, como é que fazia tempo que eu já não o vi, e ele me disse, olha, semana que vem eu estou indo para o Machu Picchu. Eu disse, que legal. E aí ele me fez a pergunta, assim, mas foi muito rápido, assim, e aí, vamos? Quer ir? Eu disse, caramba, mas como? Como que é essa história? A gente vai de carona e depois a gente vai de trem de carga. E eu disse, sério? Você tá brincando? Tá falando sério? E ele, sério. Eu disse, tá bom, deixa eu pensar que hoje à noite eu falo com você. E não deu outra, assim. Na mesma noite eu liguei para ele e disse, olha, eu vou com vocês. E isso era uma quarta-feira. Na terça-feira, de noite, nós nos encontramos para sair na manhã seguinte. E na quarta-feira seguinte, nós saímos para tal viagem. E para mim foi, eu acho que antes, mais do que Machu Picchu, claro, Machu Picchu era o objetivo final, mas eu acho que a ideia de fazer uma viagem de trem de carga me pareceu muito apelativa, assim, por causa do meu momento, porque eu estava estudando ferrovia brasileira, coisa e tal. Então me foi muito apelativo para mim isso. E o que aconteceu foi que nós planejamos sair de Campinas e ir para Bauru, e pegar o tal trem de carga em Bauru, assim, na estação de Bauru. E a imagem que a gente tem, que eu tinha pelo menos na época, era aquela coisa que a gente vê em filmes, ou para quem leu aquelas literatura beatnik dos anos 50, né? Jack Kerouac, Jack London, que mostra, fala das viagens, assim, aquelas pessoas numa paisagem bucólica, andando
dentro do vagão de trem, ou vendo o pôr do sol, assim, no horizonte. Aberto, assim. Todo aquele era imaginário que a gente tinha nada daquilo, foi completamente o oposto, assim, né? Então, e foi assim, quando nós chegamos na estação de Bauru, nossos planos, começou que nossos planos todos foram frustrados. Nós fomos de carona até Bauru, nós não tínhamos dinheiro, a verdade é essa, nós não tínhamos dinheiro nenhum. Nós fomos de carona até Bauru, ah, e chegamos pensando, vamos para a estação e lá a gente vai ver como é que vamos pegar o tal trem de carga. E aí nós tentamos ver a estação, e a estação era uma fortaleza. Lá tem um pequenino museu ferroviário, mas a estação é uma fortaleza, assim, era impossível circular por lá à noite, era toda murada, toda cercada. Os espaços, e isso é uma coisa que me trouxe também, a ideia de que eu entendi de forma mais direta o que significava o espaço controlado das estações ferroviárias, né, que sempre falo. E aí, então, nossos planos foram frustrados. Por sorte do destino, de novo, nós encontramos um rapaz chamado Tiago, que era historiador, formado na Unesp, e que depois veio a fazer mestrado na Unicamp, por sinal. E ele nos acolheu, assim, ele parece meio que entendeu que nós queríamos pegar o trem de carga, porque ele trabalhava no museu lá. E aí ele meio que nos acolheu e disse assim, não, vamos para casa e depois a gente conversa. Aí nós fomos para casa dele, a família dele nos recebeu super bem, assim. E no dia seguinte ele disse, olha, aqui vai ser impossível vocês pegarem um trem de carga. Vocês têm é que procurar um lugar mais tranquilo. Então nós conseguimos pegar uma carona de novo para uma estaçãozinha minúscula, logo depois de Bauru. E lá nós chegamos, era uma comunidade bem pequena mesmo, pouquíssimas quadras, uma localidade assim bem pequenininha, muito bonitinho. Nós chegamos lá, estava tendo uma quermesse. Para você ver ideia como é que era a coisa, estava tendo uma quermesse na cidade. Na época eu era cabeludo, todo mundo era cabeludo, assim. Nós fomos direto para a quermesse, porque estávamos com fome, assim. Veio o prefeito do lugar, com os vereadores vieram nos receber, assim. Então foi uma coisa muito surreal para a gente. E aí nós dançamos, ganhamos comida das pessoas, foi muito engraçado. Mas aí nós fomos, quando no fim da festa, nós saímos assim sem avisar ninguém, fomos embora. Aí fomos para a estação. Por volta das 10 da noite, nós ouvimos ao longe assim um barulho do trem passando. Então a gente se escondeu, a gente tinha todas umas mochilas enormes assim. Isso é ilegal, viu? É ilegal, o estudo é ilegal. Não pode fazer Ah, mais. não se pode fazer isso. Não é recomendável e não é seguro também. Não é um Mas a programa primeira para coisa que eu notei de interessante foi militares. que a estaçãozinha ela era ocupada por uma família. Era a estação pequena, era ocupada por uma família, assim. Então, ou seja, a estação já não passava, não era mais estação de passageiros, mas a estação ainda era ocupada, tinha sido reutilizada, assim. E quando nós chegamos à estação, ficamos ali esperando passar o trem. Então, o que tem que acontecer? Nós esperamos passar a locomotiva. Quando chegou mais ou menos por volta do oitavo vagão, porque quando ele chega na estação ele tem que diminuir a velocidade, né? Porque tem muita gente circulando ali, então pode acontecer de ter algum acidente. Ele diminui bastante a velocidade. Nós corremos e pulamos em cima do trem. Corremos, emparelhamos com o trem e pulamos em cima do trem, assim, separados todos. Isso era à noite, assim, 10 horas da noite. Era no julho, então era frio também. E aí nós fomos nos juntando até, tipo, um parou num vagão. Então nós fomos andando assim por cima dos vagões até nos encontrarmos num vagão em que tem aqueles cabos de aço, aqueles carretéis de cabos de aço. Hum. Só que quando nós nos encontramos, a adrenalina era tanta, a emoção era tanta, que a gente começou a gritar, que nem malucos, assim, conseguimos! E aí eu saquei uma máquina fotográfica, comecei a tirar fotos, assim, da gente. Só que o problema é que na escuridão, o flash, por menor que seja, faz aquilo, né, resplandecer. Não deu outra. Por volta de uns 40 minutos de viagem já, o trem parou do nada. Foram E, descobertos. e a gente ia ser descoberto, assim, pulamos do trem na hora, pulamos assim, estamos 4 metros, porque tem aquela diferença entre o terreno e onde ficam os trilhos, pulamos do comboio e ficamos ali escondidos no meio do mato, corremos para o meio do mato, escondidos, e veio o maquinista, né? Os maquinistas, eu lembro que alguém tinha comentado que os maquinistas andam armados, porque é muito perigoso mesmo.
a região. E eles veio com uma lanterna, assim, e nós escondidos ali no meio do nada. Aí nós vimos que ele voltou para a locomotiva e o trem começou a zarpar de novo, a partir de novo. E nós, no momento que ele começou a correr, o trem começou a andar, nós pulamos de volta Uh, nos vagões, assim. Só que teve um imprevisto, assim, dois amigos meus foram para um vagão e eu fui que estava com o outro, nós pulamos em duplas, ficamos para trás, porque esse meu amigo ele tinha esquecido uma mochila, então ele improvisou umas alças, assim, com uma corda que nós tínhamos nas costas, só que a corda desamarrou na hora que ele pulou. Então a mochila dele estava caindo, assim, e eu estava com uma mochila grande e consegui me segurar no vagão, no trem. Só que ele não, e ele lá correndo do lado do trem, tentando carregar a mochila. E eu lembro que eu segurava na escada, né, para subir para o vagão, com um braço, a minha mochila nas costas, de, sei lá, quase 15, 20 quilos, e puxando o rapaz com a mochila dele para cima, assim. E foi isso, assim. Finalmente conseguimos subir para a locomotiva, ficamos em cima de um vagão daqueles de carga onde se coloca soja, era um daqueles de soja também. Era um vagão com muitos tipos de vagões, era bem interessante. E ali, isso era mais ou menos umas 11 da noite já, nós ficamos mais ou menos até umas 2 da manhã. Nós conseguimos ver, uma das primeiras vezes que eu consegui ver a, a, o céu numa escuridão total, absoluta, assim. Muito legal para mim essa experiência. E dormimos ali. Só que deu mais ou menos umas 2 da manhã e eu estava congelando. Já estava muito frio. Eu consegui, mesmo assim, eu tinha conseguido colocar a minha roupa, que estava na mochila, minha roupa de frio, todo com medo de cair, porque a gente estava em cima do vagão, não estava dentro do na vagão. soja. Em cima da Estava soja? se segurando na parte de cima do vagão de soja. E consegui colocar minha roupa, mas eu já estava morrendo de frio e morrendo de sono e dormindo ali, meio com medo de cair do trem, porque ele estava andando e se adormece ali, você ia cair. Aí eu falei com meu amigo e disse, olha, meu, eu vou pular desse trem porque eu não consigo mais ficar acordado e não consigo ir para os vagões da frente, porque está muito rápido. Não dá para ir para frente, não dá para ir para trás. Então eu disse, olha, na primeira curva que tiver, a primeira estaçãozinha, eu vou pular. E eu não sei o que aconteceu. Ninguém sabe, na verdade. A gente começou a se conversar e o trem parou no meio do nada, de novo. Mas não veio maquinista. E a gente conseguiu finalmente encontrar um dos vagões que estava com soja aberto. E a gente entrou dentro do vagão e conseguimos dormir ali por umas 6 horas, mais ou menos. E depois aí a gente teve que descer, porque já estávamos há muitas horas no trem. Ficamos, eu acho que umas 12, 13 horas no trem, mais ou menos umas 12 horas no trem, 8, 10, por umas 12 horas. Descemos, porque já não tínhamos água, não tinha mais comida também. E aí voltamos a pegar o trem, num outro momento. A polícia nos parou, porque não pode fazer isso, né? Também. No segundo trem que nós pegamos, era um trem aberto, daqueles de combustível. O segundo, a polícia nos parou dizendo, olha, isso é perigoso. Mas eu acho que a polícia ter parado, ela foi super compreensiva na época com a gente, porque a gente disse, olha, a gente é estudante, estamos indo viajar e não temos dinheiro nenhum. A verdade estamos sendo bem sinceros aqui com vocês. Ela, não, toma cuidado, porque aí a questão era que as pessoas, a gente ouvia frequentemente história das pessoas morrendo e perdendo braço, perna, fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fazia. Tipo, é perigoso, não é? Não se faz. Hoje eu não faria jamais isso. E pensando friamente, eu digo, que loucura foi que eu fui fazer. E aí, no fim, a gente conseguiu pegar depois um terceiro trem que nos levou até Três Lagoas, Hum. quase até Três Lagoas. E foi onde nós descemos do trem de carga, efetivamente, assim. Por coincidência também, lá nós conhecemos um rapaz que estudava patrimônio industrial, muitas coincidências essa história, Uau. que era colega de uma moça que fazia mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, ou Estadual do Mato Grosso do Sul, já não me lembro. E eles se conheciam, assim, e eu havia conhecido essa moça num congresso
do centro de memória da Unicamp. Coisa É um mundo muito pequeno, doida. é um mundo E pequeno. essa pequena experiência, isso foi quase mais ou menos uns 5 dias, tudo isso. Porque nós descíamos do trem, subimos no trem, parávamos, íamos conhecer as pessoas, íamos comprar comida. Então, essa história foi mais ou menos 5 dias. Dormimos em estação, abandonada, morrendo de medo de ser assaltado, morrendo de medo de saber o que podia acontecer, não sabe? Ser preso também. E, e foi esses períodos de mais ou menos 5 a 6 dias dessa viagem, de quando nós saímos de Bauru até chegarmos em Três Lagoas, assim. E aí, o que que você conheceu, assim, dentro Ah, dessas estações, alguma coisa? Você conseguiu ver? eu acho que, mais que dizer o que eu conheci, eu acho que eu posso dizer as coisas, algumas problemáticas que me trouxeram, assim, né? Primeiro, me trouxe uma problemática que me estimulou uma problemática que era de entender por que que a ferrovia entrou em decadência no Brasil, porque a gente não usa um sistema de transporte tão barato, tão eficiente como as ferrovias. Então, essa foi uma das problemáticas, entender isso, mas entender também as perspectivas historiográficas sobre esse fenômeno, sobre o fenômeno da decadência da ferrovia. Então, isso foi uma das coisas que eu abordei na, na minha dissertação. Outra coisa que eu abordei foi as diferentes significações e ressignificações que as estações ferroviárias podem adquirir. No meu caso, por experiência própria, né? Eu olhando ali, eu lembro da estação de Campinas. A estação de Campinas já tinha sido abandonada, já tinha se transformado na estação Cultura, e eu fui encontrar em Bauru uma estação ferroviária que já não era de passageiros, mas que ainda estava em funcionamento, Uhum. que me deu uma outra dimensão da coisa, ou seja, de uma estação cultura para um mundo de trabalho mesmo. A estação ferroviária como um mundo de trabalho também. E enquanto a estação cultura buscava pluralizar a ocupação do espaço, a estação de Bauru, no caso, ela não buscava isso, porque era um espaço controlado mesmo, para servir a transporte de carga. Uma outra coisa foi a ocupação das famílias. Me mostrou que, mesmo que as estações ferroviárias, por menor que sejam, por pequeninas que sejam, elas têm uma significância local que pode ativar esse patrimônio industrial que não tem a mesma dimensão de outros patrimônios, mas que para a comunidade local pode ter uma significância muito importante, né? Que tem ali uma significação simbólica e mesmo urbanística, talvez, bastante forte, porque muitas dessas estaçõezinhas, principalmente no estado de São Paulo, essas comunidades nasceram em função da ferrovia, né? Na expansão para o oeste por causa do café. Então me trouxe essa ideia de, bom, houve uma decadência da ferrovia, mas isso não implicou necessariamente que as estações deixassem de ser ocupadas, apesar de estarem em decadência, né? Não, foram reapropriadas mesmo, até porque não eram defendidas como patrimônio efetivamente. Não. E por outro lado, acho que essas ressignificações simbólicas também, uma coisa e hoje isso é mais claro para mim hoje a partir das minhas investigações mais depois do doutoramento, essas significações simbólicas elas também dependem muito da maneira como você se relaciona com aquele espaço, né? E no caso eu investiguei, no caso de Campinas eu tinha investigado como que a cidade de Campinas se relacionava com o espaço da estação ferroviária e como que a cidade ressignificou aquele espaço, dependendo das fases em que a ferrovia e a estação e o desenvolvimento urbano se encontravam. Então, essa experiência relacional que eu tive, né, para usar um termo do Marc Augé, essa experiência relacional que eu tive com esse lugar e com a ferrovia, me estimulou uma reflexão que depois se desdobrou em problemáticas acadêmicas, científicas, historiográficas, né, na minha perspectiva, assim. Muito bom. Você tem uma foto?
Tem várias, eu posso te mandar várias fotos Ah, sou eu. eu tenho algumas que estão escaneadas só, eu não tenho todas, mas eu tenho várias dessas de alguns momentos chaves, eu vou te mandar, sim. Então tá, a gente vai colocar depois então dessa apresentação, né? Fica aí a promessa de estar passando algumas fotos aí No no final dela. próprio, na própria, própria filmagem, então, tá bom? Tá bom. Gui, muito obrigada pelo bate-papo, foi super divertido. Realmente crianças não façam, adultos Não muito faço. menos, né? Há outras Mas formas de você experimentar a ferrovia que não é, você pulando no é, trem, né? mas tem uma questão que, assim, eu também sou, aliás, sou de uma geração anterior e que a gente sabe que a ferrovia, basicamente, como ela se restringe à carga, tem muito pouca alternativa de fazer esse tipo É, de viagem como passageiro, né? Então, por algum tempo, muita gente viajou, muitos estudantes sim. viajaram por falta de grana e por também pela aventura, né? É. Mas realmente não é pra gente Campinas contar agora. especificamente ainda continua sendo privilegiada porque tem uma Maria-Fumaça em funcionamento lá, né? Isso. Então, permite as pessoas experienciarem, não é a mesma coisa porque é um projeto turístico em torno daquilo, mas tem esse privilégio de ter Entre também Campinas e essa Maria Jaguariúna, Fumaça. né? É É Jaguariúna, legal. não é isso? É bem, É, bem interessante. Eu já participei, acho que vale a pena. Vale super. é. Obrigada. Obrigado, Ana.